Bom dia, queridos irmãos, nesta sexta-feira, dia 30 de outubro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje meditaremos o Salmo 110, 111, do versículo de 1 a 6. Deus dá o alimento aos que o temem, e jamais esquecerá sua aliança. O alimento e o sustento são ligados à vida. Sem eles, nós morremos. No mesmo tempo, são expressão e fruto da nossa aliança com Deus. É Ele que os envia aos que o temem. A nossa aliança com Deus é algo de vital. Sem ela, nós morremos à míngua, em todos os sentidos. Aliança significa pacto matrimonial com Deus, pacto de sangue. É isso que nos une a Deus. Como é bonito viver a vida sentindo-nos casados com Deus. Salmo 110, 111. Aleluia! De todo o coração darei graças ao Senhor na reunião dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, merece a reflexão dos que as amam. Suas obras são esplendor e beleza. Deixou uma lembrança dos seus prodígios. O Senhor é piedade e ternura. Dá o alimento aos que o temem, recordando-se sempre de sua aliança. Mostrou ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Hoje temos a alegria de meditar um salmo que não é muito conhecido. O Senhor é piedade e ternura, dá alimento aos que o temem, fala este salmo. Como é importante o final desta frase, aos que o temem. Bem sabemos que Deus Pai não rejeita alimento para ninguém e faz chover sobre justos e injustos. Alimenta os pássaros do céu e as formigas deste chão também. O Salmo 104 diz: todos estes seres esperam de vós que lhes deis de comer em seu tempo. Vós lhes dais de comer e eles o recolhem. Vós abris a mão e se fartam de bens. Aqui nesta leitura, porém, se fala: dá alimento para quem o teme. E bem sabemos que a palavra temer significa para quem o respeita, o ama, o adora. Parece, portanto, que tenha um alimento especial, diferente, para quem teme a Deus, para quem abre o seu coração, não somente a sua boca. Irmãos, devemos nos dar conta que não basta alimentar o ventre, precisa alimentar o coração. Para alimentar o coração, precisa recolher esse alimento espiritual. O maná desce para todos, mas somente quem o recolhe poderá se saciar dele e viver. O alimento que Deus distribui não é somente o material, sem o qual o nosso corpo definha, mas também e sobretudo o alimento espiritual, sem o qual a nossa alma morre à míngua. Tem muitos por aí que têm um corpo perfeito e uma alma morta por dentro. Todos entendem o que é o pão material e com prazer todos o procuram e recolhem, lutam a vida inteira para isso. Mas nem todos entendem o que é o pão espiritual, que ele é necessário mais do que o material, se não quisermos cair na depressão, na anorexia, no desespero e em coisas piores. O pão espiritual é o pão da palavra de Deus, o pão de uma nova vida que arranca do pecado e dos vícios. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus falava com clareza: meu alimento é fazer a vontade do Pai. O pão de Deus é o pão natural, claro,
mas este pão sacia somente se vai junto ao pão espiritual, que é a nossa salvação profunda, a nossa vida de aliança com Deus. O diabo, tentando Jesus, que no deserto estava em jejum há 40 dias e 40 noites, queria que Jesus se concentrasse mais no pão material do que no pão espiritual. Comanda que estas pedras se tornem pão. Como você teria acolhido esta proposta, estando sem comer há 40 dias? Mas Jesus responde com firmeza e determinada determinação: não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E para não pensar que Deus seja injusto ou trate bem somente os que o amam, vamos tentar entender bem. Repetimos, Deus faz chover sobre justos e injustos, ou seja, seu amor não é condicionado à nossa resposta ou aos nossos méritos. O problema consiste no fato que quem rejeita Deus, rejeita também o seu pão material e espiritual. Todos se lembram do filho pródigo. Depois que saiu da casa do pai, não pôde comer mais do pão do pai, e foi passar fome no Vale dos Porcos. Lá ele sentiu saudade do pão da casa do pai, que todos comiam à vontade, e decidiu em voltar, por causa desse pão. Quem se coloca longe de Deus não consegue alcançar a sua comida, nem a espiritual nem a material, e morre à míngua pelos cantos. Vamos pensar, por exemplo, no milagre da multiplicação dos pães. Quem pôde comer o pão de Deus foi quem seguiu Jesus, não é? Aqueles que ficaram em casa, que não se mexeram, não puderam saborear o pão do milagre. Assim acontece hoje. Só pode comer o pão de Deus quem se encontra perto de Deus. E como é dura, triste e faminta, desértica a vida de quem caminha sem Deus. O pão material não fica em pé sem o espiritual. Pelo pão material nascem brigas, guerras. O pão material se torna venenoso e mortífero sem o pão espiritual. Queria contar um fato que me aconteceu logo que eu cheguei no Brasil há 26 anos atrás. Me deparei com as lutas dos pobres favelados para ter um canto onde ficar. Eles criavam favelas em Belo Horizonte, em lugares abandonados, e depois lutavam para conseguir água e luz. No primeiro mês da minha chegada, me convidaram a uma festa na favela. Era uma festa porque tinha chegado um cano de água abundante. Não era suficiente para todos, é claro, mas a favela inteira estava em festa, e nós missionários com eles. Terminada a festa, voltamos e fomos dormir. No dia seguinte, um homem nos acordou com gritos: "Irmãos, mataram 2 pessoas da favela." Assustados, acordamos, descemos e fomos entender o que havia acontecido. Ficamos sabendo que durante a noite, um homem da favela foi cortar o cano de água e o desviou para sua casa. E um outro descobriu isso, matou este primeiro homem e desviou o cano para sua casa. O povo se revoltou e matou também este segundo homem, e o cano voltou para todos. A tão sonhada água foi causa de 2 mortes em uma só noite. Diante disso, eu me perguntei se tinha sido bom levar água para esta favela. Esta experiência me ensinou de maneira claríssima que não só de pão o homem viverá. Aliás, sem a palavra de Deus, o pão se torna causa de morte, é venenoso. Isso me fez entender que sem evangelização nunca terá vida verdadeira, vida plena. Com isso no coração, irmãos, vamos ouvir de novo este salmo, podemos até rezá-lo juntos.
Aleluia! De todo o coração darei graças ao Senhor na reunião dos justos e na Assembleia. Grandes são as obras do Senhor, merece a reflexão dos que as amam. Suas obras são esplendor e beleza. Deixou uma lembrança dos seus prodígios. O Senhor é piedade e ternura. Dá o alimento aos que o temem, recordando-se sempre de sua aliança. Mostrou ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. Vamos agora parar um pouco para sublinhar e anotar as frases que mais mexem com o nosso coração. Estamos agora prontos para escolher o nosso propósito, que nos estimule a partilhar o pão da palavra, o pão da vida, junto também ao pão material. Vamos pensar em como podemos colocar em prática esse nosso propósito concretamente. Pode ser apadrinhando uma criança do Haiti, no caso alguém ainda não tenha feito, para que ela possa ter o pão da vida e o pão material no nosso Centro Zange Mackenson. Pode ser trabalhar para proporcionar a quem está perto de nós o pão material e espiritual. O Senhor é amor e ternura.
paz e alegria a todos. O Senhor dá alimento aos que o temem. Paz e alegria a todos. O Senhor deu o pão do céu como alimento, como alimento. O Senhor deu o pão do céu como alimento, como alimento. E tentaram o Senhor nos corações, exigindo alimento à sua gula. Falavam contra Deus e assim diziam: pode o Senhor servir a mesa no deserto? O Senhor deu o pão do céu como alimento, como alimento. O Senhor deu o pão do céu como alimento, como alimento. Ordenou então as nuvens lá dos céus e as comportas das alturas fez abrir. Fez chover-lhes um maná e alimentou-os, e lhes deu para comer o pão do céu. O Senhor deu o pão do céu como alimento, como alimento. O Senhor deu o pão do céu como alimento, como alimento. O homem se nutriu do pão dos anjos e mandou-lhes alimento em abundância. Fez soprar o vento leste pelos céus e fez vir por seu poder o vento sul. O Senhor deu o pão do céu como alimento, como alimento. O Senhor deu o pão do céu como alimento, como alimento. Fez chover para eles como o pó, choveram aves como a areia do oceano. Elas caíram sobre os seus acampamentos e pousaram ao redor de suas tendas. O Senhor